Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o amado irmão, para a amada irmã, para toda a amada igreja em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, para a amada igreja perseguida, a plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, recebam o nosso abraço fraterno, recebam o nosso boa noite, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta segunda-feira, neste dia 12 de julho de 2021, o Espírito Santo de Deus mais uma vez nos usa para trazermos uma palavra abençoada para a nossa amada igreja. Irmãos, o nosso propósito é falar de Jesus, é pregar a palavra de Deus a todas as pessoas que tiverem sede, necessidade de virem até Jesus, é falar da palavra de Deus, das bênçãos, das maravilhas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez, nos concedeu com a sua morte, com seu sangue precioso derramado e vertido na cruz do Calvário. Nós não falamos mal de ninguém, de denominação. Eu visito denominações, eu tenho a honra de visitar denominações, gosto de visitar denominações, para mim é uma honra. E nós aqui nós não condenamos, não criticamos ninguém, nada, nós não condenamos nem criticamos denominação, nós não condenamos nem criticamos doutrinas bíblicas, nós seguimos a palavra de Deus. Nós, ao pregarmos o batismo em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo derramado e vertido na cruz do Calvário, com o sangue com o qual Ele nos comprou, Ele nos lavou de todo mal, de todo pecado, porque através do sangue do Cordeiro nós fomos lavados, nós que recebemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos lavados e purificados de todo pecado. Nós não falamos mal do batismo nas águas de João, pois foi um batismo ordenado por Deus. E se assim o fizéssemos, se condenássemos, estaríamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E o nosso propósito é praticar o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, conforme está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é falar de nenhum irmão em Cristo Jesus, não é falar de nenhuma denominação que foi erguida e edificada com a permissão do nosso Deus. O nosso propósito é um só, é formarmos o corpo de Cristo espiritual em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra. Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, pois está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, agora é, e a cada momento que a palavra chega até nós, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Hoje, nesta segunda-feira, neste dia 12 de julho de 2021, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada para a nossa amada igreja. Irmãos,
Em Romanos, na Epístola do Apóstolo São Paulo, Romanos, capítulo 10, dos versículos 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí eu estava meditando na palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus me disse: substitui esta palavra fim pela palavra finalidade, pela palavra propósito, porque a finalidade da lei é chegar até o Senhor Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, porque o fim, ou seja, a finalidade da lei de Cristo é chegar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda aquela trajetória da lei, amado, de Gênesis até Malaquias, aí vem o período interbíblico, 400 anos, quando o nosso Deus são os 400 anos de silêncio, período interbíblico, por isso que tem aquela folha em branco, depois de Malaquias até entrar nos evangelhos, no evangelho de Mateus, o nosso Deus houve um silêncio profético, que vai de Malaquias até a pregação de João Batista, ou seja, até Mateus. Foi um período de 400 anos, chamado período interbíblico, em que houve um silêncio profético, em que Deus não falou, ele se manteve em silêncio. Portanto, porque o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí as pessoas, por que fala que a lei é maldita? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, e hoje ele se manifesta através da palavra de Deus. Ele veio para cumprir toda a lei em nosso lugar, haja vista a incapacidade do homem de cumprir toda a lei sem tropeçar num ponto da lei, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. E ao homem era impossível guardar toda a lei sem tropeçar num ponto da lei. Somente o Senhor Jesus Cristo foi capaz de cumprir toda a lei sem tropeçar num só ponto sequer. E Moisés aqui fala em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A justiça é praticada pelo justo. Ora, no versículo 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fez todas as coisas, cumpriu toda a lei, fez todas estas coisas citadas aqui em Romanos capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Jesus fez todas estas coisas, praticou toda a justiça que é pela lei, e mesmo assim ele foi crucificado, ele não viveu, ele foi morto após cumprir toda a lei. Tanto que em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a partir do momento que eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo, que eles condenaram o Senhor Jesus Cristo por ter cumprido toda a lei em nosso lugar, porque ele, quando ele fala na cruz do Calvário, Pai, está consumado, ele estava dizendo: Pai, eu consumei toda a lei em lugar deles, haja vista a incapacidade deles de cumprir a lei.
E mesmo assim ele foi morto. Aí a própria lei que condenou Jesus, ela se fez maldita. Por quê? Porque em Romanos capítulo 10, versículo 5 está escrito: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E Jesus Cristo fez estas coisas e morreu por elas, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, a finalidade da lei, de Gênesis até Malaquias, até Mateus, o propósito de Gênesis até Malaquias, todo o período interbíblico até Mateus, João, foi para se chegar até Jesus, foi para se chegar até o Cristo. Por isso que diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque a finalidade de toda a lei é chegar no Senhor Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, de todo aquele que vive pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza, é a base, o alicerce das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem ou que se não veem. Hebreus 11, 1, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Irmãos, nós vamos continuar. Esta é a primeira parte. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.